Olá pessoal, bem-vindo novamente ao meu canal. É uma grande alegria falar com vocês e mostrar mais uma vez as belezas das montanhas do Paraná. Este foi o Morro do Anhangaba. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que ele os inspire também a sair e conhecer esses lugares maravilhosos. O Morro do Anhangaba é uma elevação com 1.430 metros de altitude e está localizado em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba, distante cerca de 30 km da capital. Pela sua localização e altitude, o morro se destaca em vários pontos do horizonte da capital paranaense e é possível avistá-lo a olho nu de diversos pontos da cidade. Em virtude da sua beleza e majestosidade, o morro é muito frequentado por montanhistas e demais praticantes de turismo de aventura. De fato, o Morro do Anhangaba é conhecido como um dos melhores campos-escola para a prática de escalada em rocha no Brasil. Assim, se você gostou do vídeo e deseja visitar esse lugar tão encantador, fique comigo por mais alguns minutos, pois a partir de agora eu darei todas as dicas necessárias para você visitar o cume, visitar a cachoeira no rio Capitanduva, percorrer toda a trilha com a máxima segurança possível. A seguir, falarei sobre o Morro do Anhangaba, os detalhes da trilha, a melhor época para visitar o local, dicas sobre equipamentos para usar, entre outras. O Morro do Anhangaba está localizado dentro do Parque Estadual Serra do Baitaca, o qual foi criado em junho de 2002 e está localizado entre os municípios de Piraquara e Quatro Barras, e a sua gestão é feita pelo IAT, Instituto Água e Terra. A primeira ascensão ao cume do morro é desconhecida e provavelmente pode ter sido realizada por algum morador nativo. Quando a colonização branca chegou, por volta do século XVII, já haviam índios por toda a região. Os índios explicaram que o morro era a morada do deus Anhangá e disseram ainda que a principal característica deste deus tupi era possuir várias formas, entre elas a de um cervo com olhos de fogo, conhecido como protetor dos animais e que não deve ser provocado. Nos mitos encontrados na literatura, a sua presença é um misto entre o bem e o mal. Por isso, o Morro do Anhangaba ficou conhecido como a morada do diabo. Já houve até a tentativa de um grupo religioso de mudar o nome do morro, mas acredita-se que, se você se comportar bem, você estará protegido. O morro também está localizado perto dos dois acessos por onde passou a colonização que daria origem a Curitiba, o Caminho do Itupava e a Estrada da Graciosa. Vem da década de 40 os primeiros registros de tentativa de chegar ao cume do Morro Anhangaba. E o principal nome é do gaúcho Rudolf Steen, o mesmo que conquistou o Pico Paraná e a trilha frontal para o Olimpo, ponto mais alto do conjunto Marumbi. Logo após a Segunda Guerra Mundial, quando alguns moradores da região convocados voltaram da batalha, a comunidade resolveu construir uma via crucis e uma capela no alto do morro em agradecimento. Até hoje é possível encontrar os buracos na rocha, onde as cruzes estavam cravadas. A capela foi totalmente destruída, mas durou até os anos 90. Toda a história do Anhangaba está cercada por grandes nomes da escalada e do ambientalismo. O morro já recebeu e continua a receber a nata da escalada brasileira e nomes que também circulam no cenário internacional. Diferente do que já aconteceu no passado, hoje há uma grande preocupação com a conservação e preservação do meio ambiente, bem como a proteção do morro como um todo. E com o surgimento do Parque Estadual da Baitaca, apesar da burocracia, começou realmente a funcionar como unidade de conservação e gerenciar um polo turístico de grande movimento, o segundo maior do estado, além de um patrimônio ambiental extremamente rico. A trilha para chegar ao cume do Morro do Anhangaba inicia-se em Quatro Barras, no bairro Borda do Campo. Se você não sabe como chegar lá utilizando o ônibus, dê uma olhada no meu vídeo sobre o Morro Pão de Ló. Lá eu dou dicas sobre como você chegar até a Borda do Campo utilizando o transporte público partindo de Curitiba. Estando no bairro Borda do Campo,
você passará no posto do IAT, Instituto Água e Terra, onde será feito um cadastro para que você acesse as trilhas do parque. O cadastro é para o controle de acesso às trilhas e é muito importante para a sua segurança. Ao retornar da trilha, não se esqueça de passar no posto novamente para dar baixa no seu registro. Depois disso, você caminha por cerca de 50 metros pela rua Isair Lago, até encontrar a placa indicativa da trilha para o Morro do Anhangava. Aqui é importante fazer um esclarecimento. Esta trilha é considerada para iniciantes. Acontece que muitas das pessoas que seguem por essa trilha, ao se deparar com as dificuldades, elas se questionam se a trilha é realmente para iniciante. Bom, pessoal, sob o meu ponto de vista, a trilha é realmente para iniciantes, porém não é para inexperientes. Por quê? Para aqueles que já praticam trilhas, já sobem alguns morros, essa pessoa é considerada um iniciante ainda, quando você considera que existem morros e existem montanhas de mais de 2, 3 mil metros de altitude, enquanto que o Morro do Anhangava possui somente 1.430 metros de altitude. Portanto, ela é realmente considerada para iniciante, ela é adequada para iniciante, porém não é indicada para inexperientes, ou seja, pessoas que não têm o hábito de caminhar, não têm o hábito de subir em morros, pessoas que mal andam nos parques da cidade e vão se aventurar logo de cara nesta trilha. Aí ocorre esse conflito de conceitos. Portanto, a trilha é indicada para iniciantes, mas para aqueles que já têm uma prática dentro das caminhadas em trilhas, subidas em montanhas, tenha isso em mente. É preciso ter um condicionamento e um preparo físico para percorrer esta trilha. A trilha, ida e volta até o cume, mais a passagem na cachoeira no rio Capitanduva, tem por volta de 9 km de distância. Assim, estando este ponto devidamente esclarecido, ao seguir pela trilha, logo no início você encontrará a primeira bifurcação. Neste ponto, você deve virar à direita. Pouco mais adiante, você passará por outra bifurcação, onde uma das saídas está bloqueada por um monte de pedras. Novamente, você seguirá pela direita. Alguns metros mais à frente, você encontrará a bifurcação para as trilhas para o cume e para a cachoeira no rio Capitanduva. Aqui, caso você esteja seguindo rumo ao cume, você pegará a trilha da esquerda. A partir daí, a trilha passa por diversos trechos de mata exuberante. Aproveite para apreciar os sons da natureza. O próximo ponto de referência na trilha é a Bica do Gavião, uma fonte de água cristalina. Aqui, preste atenção à sinalização marcada na rocha. Pouco depois da Bica do Gavião, você passará pela bifurcação que dá acesso à trilha que leva ao cume do Morro do Anhangava via Morro do Samambaia. Siga em frente. A partir daí, a trilha começa a ficar mais difícil, exigindo mais esforço para avançar. Surgem as primeiras grandes subidas e o terreno fica cada vez mais rochoso. Os primeiros grampos aparecem no caminho e depois de passar por um trecho de subida, chega-se a um local conhecido como Pedra da Aderência, onde é possível descansar e apreciar a vista da primeira janela na trilha. A Pedra da Aderência é um bom lugar para descansar e fazer um lanche, sem congestionar a trilha, a qual, nos feriados e finais de semana, fica sempre cheia de visitantes. Daí em diante, a subida continua bastante íngreme. Aparece o primeiro grande lance com grampos, e depois de vencê-lo, você logo chegará a
a um lugar que é o setor de escalada conhecido como Pedra do Almoço. Seguindo a trilha principal, você passará ao lado da Caverna do Urubu. Aqui há uma pedra onde é possível descansar, tirar belas fotos e ter uma bela vista dos arredores. Seguindo adiante, você logo chegará no ponto crítico da trilha, o ponto onde boa parte das pessoas que tentam chegar ao cume do Anhangaba por essa trilha acaba ficando bastante assustada e às vezes se arrependem de ter ido até ali. Este lugar é conhecido como Escadinhas. Aqui é preciso vencer o primeiro lance de grampos de cerca de 6 a 10 metros de altura, em uma parede de rocha totalmente vertical. Já logo em seguida, é preciso vencer mais um lance de cerca de 25 a 30 metros de altura com uma inclinação de cerca de 75 graus, mais ou menos, em mais um lance de grampos encravados na rocha. Aqui é preciso muita atenção, já que é o trecho mais perigoso da trilha. Mas se você não tiver pavor de altura, subir e descer com a devida atenção, não há com que se preocupar. Assim, ao iniciar a trilha, saiba que este desafio te aguarda logo à frente. Depois de passar pelo setor das escadinhas, o desafio ainda continua, pois ainda é preciso vencer a rampa principal e a rampa do Deus. Aqui é preciso seguir por pontos onde haja mais ranhuras na rocha para melhorar a aderência, já que estas duas rampas são pontos de grande risco de quedas devido a escorregões. A maioria das pessoas, ao atravessarem a rampa principal, segue um caminho muito usado, o qual é em linha reta. Mas o caminho mais seguro é uma passagem virando à direita e logo em seguida subindo à esquerda, seguindo as ranhuras na rocha. As imperfeições no terreno dão maior segurança, tanto na subida quanto na descida. Neste trecho, é preciso um pouco mais de atenção, já que há algumas pedrinhas misturadas com areia espalhadas pelo solo, o que pode causar escorregões e quedas. Depois de atravessar a rampa principal, chega-se a mais uma rampa, a qual é conhecida como Rampa do Deus. Depois dela, você chegará a um local denominado Cume Norte. Seguindo pela trilha, um pouco mais à frente, você chegará ao Cume Central, mas este ainda não é o ponto mais alto do morro. Para chegar ao topo, é preciso seguir a trilha, descer um pequeno vale e só então você alcançará o cume do Morro do Anhangaba, o qual está localizado a 1.430 metros de altitude. É possível reconhecê-lo devido à Pedra do Inca. Daí, em dias de céu claro e sem nevoeiro, é possível ter uma bela vista da região. É possível avistar o Morro do Corvo, o Morro Pão de Ló, o Conjunto Marumbi e demais morros adjacentes. Na outra direção, avista-se o Pico Paraná, o Siririca, o Tucum, o Camapuã, o Itapiroca e muitos outros pontos elevados da Serra do Mar Paranaense. Além disso, é possível avistar a Baía de Paranaguá, a cidade de Antonina e outros pontos do litoral. Ao retornar, eu chamo a atenção para este ponto. Quando então você passará pelo Cume Norte. Aqui, as pessoas têm a tendência de virar à direita ou à esquerda. Eu mesmo, quando subi o morro pela primeira vez, cometi esse erro. Acabei virando à esquerda e entrando numa trilha de escaladores. Porém, logo percebi o erro e voltei à trilha principal. Aqui, você seguirá direto rumo a esta rocha, e então
seguirá em meio às pedras até chegar à rampa do Deus. Aqui a dica é, ao descer, procure caminhar em zigue-zague. Isso reduzirá a tendência natural de aceleração do corpo, caso estivesse caminhando em linha reta, reduzindo as chances de escorregar e cair. Depois, novamente você passará pela rampa principal. Não se esqueça de evitar descer pela trilha que desce direto. Desça pela via onde a rocha oferece maior aderência. Finalmente, você chegará ao setor escadinha. Neste ponto, a atenção deve ser redobrada. Se para muita gente a subida já é difícil, a descida em muitos casos se torna um pesadelo. No entanto, não há razão para pânico. Para descer as escadinhas, a primeira dica que eu dou é: jamais desça de frente ou de lado. Imagine o seguinte: se você estiver descendo na posição correta, caso você escorregue, pelo menos será possível você se segurar por algum tempo. Porém, se você estiver descendo na posição errada e eventualmente você escorregar, você não será capaz de segurar com a mão ou os braços na posição inadequada. Então, o risco de uma queda fatal é muito maior. Então, desça sempre de costas. Vá com calma e sempre mantenha 3 pontos de segurança. Sempre mantenha 2 mãos e um pé apoiados, ou uma mão e 2 pés. Tomando os devidos cuidados, a descida não oferecerá nenhum problema. Vencida esta etapa, o resto da trilha no regresso é bem tranquila. Óbvio que você não pode baixar a guarda e deve continuar caminhando com bastante atenção. Por fim, se você quiser fazer uma visita à cachoeira do Rio Capitanduva, ao chegar na bifurcação com a placa indicando cume e cachoeira, você seguirá a trilha para a cachoeira caminhando cerca de mais 400 metros. A cachoeira no Rio Capitanduva, também conhecida como Cachoeira do Anhangaba, é uma pequena queda d'água. Geralmente, as suas águas estão sempre muito frias, mas no verão e nos dias mais quentes do ano, quando as suas águas ficam mais agradáveis, o lugar costuma ser bastante frequentado. Depois de visitar a cachoeira no Rio Capitanduva, o retorno para o início da trilha será bastante rápido. Assim, logo você concluirá todo o percurso da trilha. Bom pessoal, todo o percurso da trilha está gravado no aplicativo AllTrails e você pode conferir o link para o mapa dessa trilha na descrição deste vídeo. Eu tenho usado o AllTrails como meu aplicativo de navegação em trilhas e se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre esse aplicativo, comente no vídeo e futuramente eu farei um vídeo especial somente sobre o AllTrails, explicando como usá-lo, quais as funcionalidades que ele tem e todos os recursos que ele oferece. Além disso, o título desse vídeo ficou como Anhangaba Trilha Difícil. Isso por causa do especial desafio para algumas pessoas que é passar pelo setor das escadinhas. Mas se você tem interesse em subir o Morro do Anhangaba sem ter que passar por essa parte mais difícil, deixe o seu comentário aqui no vídeo, pois existe uma outra trilha onde você pode chegar até o topo do Morro Anhangaba sem ter que passar pelo setor das escadinhas. Deixe o seu comentário e se eu ver que há um número considerável de pessoas interessadas, no futuro eu farei um vídeo sobre essa trilha. E mais, se você quer realmente seguir por essa trilha, mas não sente confiança suficiente para ir sozinho, dê uma olhada nesse recado que eu tenho para você. Olá! Você é um adepto de caminhadas, passeios e outras atividades que
proporcionem contato direto com a natureza? Você está em busca de uma aventura em algum recanto cheio de riquezas naturais, um tour por algum lugar com riquezas históricas e culturais, ou está a fim de se arriscar um pouco mais, praticando aulas de escalada e rapel? Se você deseja vivenciar momentos memoráveis, desfrutando do que há de melhor no mundo do ecoturismo, nos arredores de Curitiba e outros pontos da região sul do Brasil, sem abrir mão da comodidade e da segurança que você e sua família merecem, todas as trilhas devem te levar a um único lugar: a Casa Montanha Ecoturismo. A Casa Montanha Ecoturismo é uma agência localizada em 4 Barras e oferece diversas opções de passeios, incluindo subidas às montanhas da região, cicloturismo, visitas às cachoeiras, entre outras. Além disso, a agência conta com uma equipe composta por profissionais dedicados e comprometidos em fazer do seu passeio uma experiência tão agradável quanto enriquecedora, onde, além de inesquecíveis lembranças, você também leve para casa muito aprendizado. Está a fim de uma aventura? Então não se perca já na busca por uma agência confiável. A Casa Montanha Ecoturismo vai fazer você se sentir em casa nos recantos mais deslumbrantes da nossa região. Acesse www.acasamontanha.com.br e escolha a sua próxima aventura. Bom, pessoal, como o vídeo já está ficando um pouco extenso, eu gostaria de deixar somente 2 dicas de equipamentos essenciais para você fazer esta trilha. O primeiro deles é o calçado. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o calçado que você estiver usando. Eu aconselho a você dar preferência para um tênis com solado antiderrapante. Eu uso e recomendo a você o tênis Olympus Adventure, também conhecido como Olympus Traction. Você pode encontrar ele a preços bastante acessíveis, procurando na internet. A sua estrutura é bastante reforçada e ele oferece uma estabilidade e segurança ao caminhar. Outro item que eu recomendo são os bastões de caminhada, pois eles te oferecem uma segurança maior e um apoio extra, especialmente ao passar pelas rampas do Morro Anhangaba. Além desses 2 itens, outra recomendação que eu faço é a leitura do Guia de Escalada Campo Escola Anhangaba, de autoria do montanhista Denis Julian. Visitar lugares como Anhangaba, meramente para tirar algumas fotos bem produzidas e fazer alguns vídeos bem elaborados, sem conectar de fato com o lugar que você está visitando, pode até render muitas curtidas e comentários nas redes sociais. Mas pesquisar e buscar conhecer melhor os lugares que você visita pode significar segurança sua e da sua família. É por isso que eu recomendo a leitura deste guia, o qual traz informações extremamente valiosas para quem quer se aventurar pelo Morro do Anhangaba. Registro aqui os meus parabéns ao Denis Julian e à equipe da loja Alta Montanha pela excelente obra. E quem quiser adquirir o guia, é só clicar no link na descrição desse vídeo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das imagens e das dicas, que elas possam ajudar vocês a também conhecer esse lugar maravilhoso. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe, para que mais pessoas também conheçam as encantadoras belezas do estado do Paraná. Meu muito obrigado e até a próxima! Let's run away and make it to the river, where nothing they say can keep us uninspired. Oh, take me where the stars are